Bem, como eu dei um vacilo aí na gravação, eu vou fazer o seguinte, eu vou só falar sobre o que eu expliquei na aula de hoje, tá? E vou citar uma aula, vou deixar na sequência uma aula gravada sobre o mesmo assunto, beleza? Sobre esse assunto de potencial. É o primeiro assunto, primeira explicação, o primeiro videozinho sobre potencial, tá? Até o presente momento eu fiz o quê? Eu busquei lá na gravitação universal, ó, um conceito de força e adaptei ele aqui para a lei de Coulomb, né? No lugar de massas interagindo, né? Eu coloquei cargas interagindo, né? E copiei essa ideia e deu muito certo, ok? Então, falei sobre isso. Outra coisa que eu falei muito foi sobre campo, né? Campo em volta de uma determinada carga, tá certo? Então, campo elétrico, cargas de sinais contrários, de mesmo sinal, né? Ou campo uniforme. Campo uniforme também é importante, beleza? Também falei sobre campo uniforme, beleza? Então tá aí. Só que agora vem um conceito importante. Eu falei que tem uma região que pode oferecer alguma influência. Tá, essa região é campo. Essa influência é caso alguém entre aqui, independente de alguém entrar aqui ou não, existe a área, a região, né, o campo. Mas se entrar uma carguinha aqui, ela vai sofrer a ação de uma força, seja ela positiva ou não. Quem não vai passar aqui indiferente é só o nêutron, né? O neutrino, o nêutron, ele vai passar aqui indiferente. Uma esfera passar aqui sem carga nenhuma, qualquer corpo neutro que passar aqui sem carga, ele é indiferente, ele é invisível para o campo, né? Existe o campo. Se você quiser desenhar um campo em cima dele aqui, vai existir. Ué. Tem um campo que sai aqui dentro, né? Dentro. Sai da positiva e vai para a negativa. Do lado de fora, vem na direção da negativa. Do lado de fora, do lado esquerdo aqui, sai da positiva. Lado direito, chega na negativa. E aqui dentro vai da positiva para a negativa. Agora, eu estou querendo falar sobre força. Então, se eu colocar uma carga aqui, a força vai atuar sobre essa carga. Ótimo. Ô, gente, fazer força num objeto, para ele sair de um ponto para outro, eu gasto energia para fazer isso. Então, entra um novo conceito aqui de potencial, tá? Potencial. Então, em volta de uma carga, seja ela positiva ou não, existe um potencial. Aí, acredita que eu falei isso tudo aqui e não gravei? Perdão. Aí, comecei a falar de variação de energia. Está relacionado com variação de energia. Aí o Vzinho, que vai levar vários nomes, que tem várias coisas envolvidas aqui em torno desse conceito de potencial. Primeiro que eu começo a chamar de potencial elétrico, tá? Deixa eu pegar uma corzinha mais neutra aqui, um azul horroroso, talvez, né? Um verde bem, vamos pegar um trem que chama bem a atenção. Então, o que que acontece? Quando eu falo de potencial elétrico, significa que eu fiz uma analogiazinha aqui, ó. Imagina que você tem aqui uma esfera a uma certa altura, né? Uma esfera a uma certa altura, né? Aí você tem uma energia potencial. Se abandonar ela aqui, ela vai na direção da Terra. A outra na posição A também. Então existe uma diferença de energia entre a posição que elas se encontram agora, nesse exato momento, e a Terra. A Terra seria o nível zero, seria o potencial zero. E aqui seriam os potenciais são diferentes de zero. Vamos supor que é 100 joules que eu vou gastar para transportar essa carga B, ou essa massa B, e aqui é 50 joules, vamos supor que está na metade da altura, que eu vou gastar 50 joules para transportar, que ela está mais perto. Beleza? Ótimo. Se eu falar da diferença de energia entre A e B, eu estou falando da DDP, que é a diferença de potencial, diferença de energia. Aí eu preciso saber, que diferença é essa? É como se fosse uma variação de energia. Que diferença é essa? É a energia que eu tenho em A menos a energia que eu tenho em B. Isso aqui vai dar até negativo, eu não comentei na aula ao vivo, mas vai dar até negativo, porque eu tenho mais energia lá em cima, então estou fazendo maior menos o menor. Outro conceito que eu tenho também relacionado a esse V é o potencial em um determinado ponto. Aqui eu dei o exemplo na aula teórica da tomada 110 volts, né? É uma diferença entre 0 volts e 110 volts. Que cor horrorosa, né? Vou pegar um outro corzinha melhor. Então é uma DDP 220, 0, 220. Tem que ter uma diferença de energia na tomada, senão se você não tiver uma diferença de energia, se aqui não tivesse diferença de energia,
do ponto que as cargas ou massas se encontram para a Terra, por que elas vão sair do lugar se não tem o quê? O que é trabalho, gente? É força vezes deslocamento. Trabalho não é variação de energia, mas para existir, para você variar a energia de alguém, de um bloquinho como esse aqui, fazer uma força e ele deslocar, ou seja, acabei de falar, né? Tem que ter força. Se não tem força, você vai sair do lugar por causa de quê? Né? Por que você vai sair do lugar? Não vai sair, né? Então, é, se não existe essa diferença de potencial, você não sai do lugar. Então, se não fosse a diferença de potencial de 110 volts que tem lá na tomada, por que o elétron vai sair? Né? Se não tem nada empurrando ele, forçando ele a sair. Outra coisa é potencial em um determinado ponto. Eu vou lá e somo todos os potenciais daquele ponto. Tá? Aí eu fiz o que? Peguei o conceito. Vou usar muito essa fórmula aqui, mas ela é. Não vou usar assim fazer conta, sabe? Pegar e fazer conta. Mas eu vou usar para ter um conceito bem firme aí na cabeça do que é o potencial, né? É, como eu disse aqui, a energia que eu gasto para transportar uma carga. Então, esses 110 volts aqui, então, eu posso falar que são joules, né? Joules, e que você gastou esses joules, esses 110 para transportar um coulomb? Sim, você pode sim, você deve. Então isso aqui é o conceito de voltagem, de tensão. Conceito de potencial, tá? Depois esse V vai ganhar quando essas cargas começarem a movimentar para valer, vai ganhar outros nomes aqui. É só para levar essa ideia que nasceu daqui, aquela voltagem, tensão lá na frente. Por isso que eu dei o exemplo da minha tomada 110 aqui. É importante saber isso. Tá, se eu pegar o que é trabalho? Força vezes deslocamento. Eu substituir. Gente, depende de qual força eu pego para substituir. Se eu pegar essa força aqui, ó, para substituir, que é uma força usada em campo constante, eu vou chegar numa fórmula de potencial usado exclusivamente para campo ou potencial constante. Se eu usar essa daqui, ó, né, que não é uma força constante, eu vou chegar num conceito de potencial usado para situações não constantes. Que situação é essa? Essa daqui, por exemplo, é uma situação constante, essa daqui ou essa daqui é não constante. Beleza? Então eu vou chegar num conceito de campo não uniforme, não constante. Aí eu circulei de verde aqui, verde, né? Não, tá diferente, né? Perdão. Esse aqui são fórmulas usadas, tá? Para situações em que as grandezas são constantes, tá? E essas que a distância geralmente é inversamente proporcional, como essa daqui e esse aqui no cantinho aqui, que é o campo elétrico, são para situações não constantes, de uma, duas, três, quatro cargas. Quando eu estou falando de várias cargas, campo uniforme, eu só posso usar essas onde é diretamente proporcional à distância. Beleza? Tranquilos? Bem, foi um resumaço de menos de 10 minutos, tá? Por quê? Porque eu cometi um pequeno erro aí e, e aí eu vou indicar uma aula gravada, certo? Bem, uma coisa que eu vou fazer na próxima aula, tá certo? E terei o cuidado de gravar tudo bonitinho, vai ser justamente isso aqui, ó, que eu mencionei na aula gravada. Eu vou separar as fórmulas de grandezas, vamos dizer assim, né? Grandezas. Vamos lá. Grandezas. Vou colocar aqui, talvez eu nem use na aula ao vivo exatamente esse termo. Não constante, tá? E constante. Isso aqui meio que resume os três capítulos. Quais três? Campo, força e potencial elétricos, tá? Por exemplo, não constante, força constante, Qzão atuando em Qzinho, inversamente proporcional à distância. Se for constante, a fórmula é diferente. É Qzinho vezes o campo tem que ser constante. Falei de campo? Campo, então, não constante, só tira o Qzinho,
Porque o campo não depende de Qzinho, só depende de quem faz. Então, distância ao quadrado. Se for aqui, essa fórmulazinha mesmo serve para calcular campo. Potencial, que eu acabei de conceituar, que não é vetor, é o único aqui que não é vetor, não tem essa distância ao quadrado. Se for aqui, constante, basta você pegar o campo que é constante e multiplicar pelo D. Tá certo? Pode colocar até esse aqui também, se quiser, o trabalho dividido por Qzinho. Isso aqui também pode ser usado, né, para constante. Então, basicamente é isso aqui. Aqui campos que depende de uma carga ou duas, né? E aqui para situações em que o campo é constante. Você tem uma placa com milhões e milhões e milhões e milhões de elétrons aí, né? Aí aqui vai gerar tudo constante, vai gerar um campo constante entre as placas, né? Do lado de fora não, entre as placas. Vai gerar, eu vou ter força constante, eu vou ter campo constante e eu vou ter um potencial que vai variar de acordo com a distância que você estiver das placas, tá certo? Mas pelo menos a fórmula só pode ser usada quando o campo é constante. Não que o V seja constante, tá? A força é aqui dentro, o campo é aqui dentro, né? Um campo não muda, a carga não muda, então a força também não pode mudar. Mas a distância aqui dentro ela muda sim, né? Então ela muda sim. Se ela muda, né, como a distância muda, esses dois valores aqui, ó, eles não são constantes. Tem que tomar cuidado, eles não são constantes, porque eles dependem da distância. Os valores, não o módulo, né? Vamos colocar assim. Opa, módulo. Módulo não constante, tá? Mas a fórmula só pode ser usada se o campo for constante. Beleza? Aí vocês desculpa a falha técnica aí, tá? E no finalzinho, deu 12 minutinhos, no finalzinho eu coloco uma aula gravada para complementar essa daqui. Beleza? Então, mais um abração aí para vocês.